a mais um capítulo do livro O Homem Não Nasceu para Chorar, de Joel Goldsmith. Eu peço desde já que você contribua através do seu comentário, do seu like, do seu compartilhamento, da sua interação, para que esse canal continue e eu consiga manter ele. Porque se ele não tiver muitas visualizações, eu vou acabar não tendo mais vontade, de gravar, e você interagindo comigo me dá forças, estímulos para que eu continue esse trabalho. Porque eu tô aqui somente para ajudar você que tá aí do outro lado. Porque o YouTube, essa plataforma, ela cancelou os meus ganhos, a monetização desse canal já faz vários meses. Inclusive a renda que tinha acumulado, que era bem pouca, mas a que tinha acumulado ele devolveu pro anunciante, dizendo que o meu canal tem conteúdo reutilizado, sendo que não tem, Então, eu peço que você me ajude para me dar estímulo para eu continuar esse trabalho. Então, vamos ao capítulo 4. Cristo levantou do túmulo. Os hebreus de antigamente previram a vinda do Messias, mas porque acreditavam que o Messias seria algum tipo de grande rei ou general, alguém que pudesse liderá-los para a vitória sobre César, ou talvez até sobre o próprio Sinédrio, um homem que reverteria as más condições do cotidiano em boas. Não foram capazes de aceitar um mestre gentil. Em vez de entenderem que meu reino não é deste mundo, eles preferiram o Deus do Salmo 47. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e grande rei sobre toda a terra. Ele subjugará os povos e as nações debaixo dos vossos pés. Salmo 47. Desde o tempo dos hebreus sob o faraó até os dias de hoje, a mesma oração tem se elevado, os mesmos salmos têm sido cantados e a mesma esperança expressa que Deus irá subjugar as nações, remover os tiranos e superar os exércitos dos alienígenas. Não deveriam milhares de anos de tais orações provar que Deus não fez nenhuma dessas coisas até agora e que não há probabilidade de fazê-las em qualquer data futura? No Salmo 46, há uma indicação de que a natureza de Deus não foi compreendida, e essa é uma das razões pela qual a paz na terra e a boa vontade aos homens não têm sido experimentadas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. A maior parte deste salmo se refere a Deus como nosso refúgio e fortaleza, e portanto não teremos medo. Depende de nós, não de Deus, de nós. Não tememos, porque Deus é nosso refúgio. Se pudermos entender a natureza de Deus e do Messias, o Cristo,
descobriremos que as condições terrestres se dissolvem e essa harmonia pode ser trazida em nossa experiência, não apenas como indivíduos, mas como um mundo unido, porque Deus não diz respeito a pessoas, religiões ou raças. Deus é um, e Deus é igualmente o Pai de todos nós. Quando Deus é conhecido, compreendido e contatado, essa presença muda o curso da nossa experiência humana. Afaste-se da adoração da personalidade. A crença de que o Cristo era um homem e a adoração do Cristo como uma pessoa cegaram os olhos da humanidade para a verdade de que Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é vida. Deus não é um homem, e não é um homem que deve realizar essas grandes coisas na terra. Nunca devemos colocar nossa fé em um homem ou em um livro. Muitas pessoas colocaram sua fé inteiramente na ideia de que a Bíblia é um livro sagrado, mas a Bíblia por si mesma não tem poder. É a verdade que é revelada na Bíblia que faz o trabalho, não o livro, mas a verdade revelada na Escritura. Quando essa verdade se torna parte de nossa consciência, estamos conhecendo e assimilando a verdade e ela se torna viva em nosso ser. E então somos capazes de demonstrar, primeiro, que Deus é. Em seguida, que Deus está mais perto do que a própria respiração. E então, que Deus assume nossa experiência de vida. Em primeiro lugar, podemos provar apenas que Deus assume a experiência de nossas vidas pessoais. Em outras palavras, conforme uma pessoa busca Deus, a verdade e a realidade, ela se torna um pouco ciente dessa presença que já está dentro dela, e então milagres começam a ocorrer na sua experiência. Mudanças na saúde, nas relações humanas e em outras áreas. Uma maior sensação de segurança vem a ela, uma maior paz interior. Tudo é refletido em sua vida exterior. À medida que isso continua, torna-se evidente que seja o que for que esteja ocorrendo nesta pessoa, também está, em certa medida, a tocar os membros de sua família. Ela começa a trazer mais paz para sua casa. Em breve, torna-se evidente que uma nova influência veio para o lar, que algo ocorreu no exterior da experiência, capaz de indicar o que aconteceu na vida interior de um ou mais indivíduos daquela casa. Isso é notado por vizinhos, amigos e parentes, e eventualmente também aqueles que estão mais distantes começam a se conscientizar dessa modificação espiritual, mesmo sem saber o que é isso que está acontecendo. Observamos que um indivíduo, um Moisés, por exemplo, liderou um povo para fora da escravidão com alguma medida de liberdade e direito. E Jesus não só começou a revelar a natureza da liberdade espiritual às suas relações mais imediatas, mas também, através de 2000 anos, um número incalculável de pessoas vem sendo tocadas pelo mesmo Espírito que foi despertado nesse rabino hebraico que se tornou o Cristo. Esse mesmo Espírito se sentirá na consciência dos indivíduos, mesmo como é sentido hoje e será sentido por todos os dias vindouros. Milhões de pessoas recebem agora luz espiritual, paz interior e harmonia externa através do Espírito que foi revelado por grandes místicos como Lao Tse, Buda, Gautama, Shankara, Guru Nanak e outros que foram iluminados pela revelação de uma presença e poder divinos interiores. O segredo de todos esses místicos tem sido a descoberta de Deus e do Cristo, e nos ensinamentos de cada um deles é encontrada a advertência de não adorar qualquer indivíduo.
Jesus disse: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. João 5, 30, 31. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, 16. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 10. O que Jesus está dizendo, se não afastando-nos da personalidade para a realização e revelação do Espírito. Então, sempre foi assim com as grandes almas iluminadas do mundo. Cada um desviou seus seguidores da personalidade para a verdade revelada de uma presença interior. Uma presença interna encontrada não só em Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jesus, Paulo e João, mas uma presença em cada coisa viva. Ocasionalmente, declarações como: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado sobre a terra, Salmo 46, 10, nos revelam a nossa verdadeira identidade, a natureza de Deus e a natureza do Messias ou do Cristo. Se somos sábios e temos suficiente discernimento, tais passagens inspiradas podem revelar todos os segredos necessários que devemos saber. Como raça humana, nós somos os pagãos. Não faz diferença se somos um pouco mais pagãos, como alguns são, um pouco menos, como outros são. Como raça humana, nós é que somos os pagãos, até o momento glorioso de revelação. Renascer. Paulo explicou muito claramente que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural, isto é, o ser humano, não está sob a graça de Deus ou sob o governo de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, 9. Assim, se, e somente se, o Espírito de Deus habita em você. Assim, aí há um segredo. Ao prosseguir com o nosso estudo da sabedoria espiritual do mundo, descobrimos que o objeto de nossa busca por Deus, como foi revelado pela mensagem cristã e também há milhares de anos antes, é morrer para que possamos renascer. A mortalidade deve ser rejeitada e a imortalidade ser exaltada. Todo o segredo do ensinamento espiritual do mundo é que os pagãos em nós devem morrer, para que o Filho de Deus seja ressuscitado em nós. Como seres humanos, somos o túmulo no qual o Cristo está sepultado. Como seres humanos, como referido pelo Mestre do capítulo 15 de João, somos o ramo de uma árvore que é cortada e murcha e morre. Isso é ser pagão, e isso é o ser humano. Mas quando o ramo é um com a videira, então isso nos faz darmos frutos ricamente. Por quê? Porque estamos permitindo que o Cristo viva em nós e que nós vivamos no Cristo. Assim, mudamos de nosso paganismo para a nossa cristandade, deixando de ser um homem natural para ser aquele homem em quem habita o Espírito de Deus. Saulo de Tarso expressa claramente o estado de consciência do ser humano, ensinado intelectual e religiosamente, o bom homem humanamente, o candidato ardente de Deus humanamente e, no entanto, perseguidor daquilo mesmo que estava procurando. Quando Saulo de Tarso morreu,
ou ficou cego, seus olhos foram abertos e a morte de Saulo tornou-se o nascimento de Paulo. Isso simboliza a morte desse homem natural buscando o reino de Deus e o nascimento do homem espiritual que realizou o reino de Deus. Como o Mestre passou todo o seu ministério revelando que o reino de Deus não está em montanhas sagradas ou templos sagrados, mas está dentro de nós, se quisermos morrer em nossa fé e renascer no Espírito, devemos perceber que qualquer mudança que ocorra em nós não acontecerá por irmos a algum lugar sagrado ou encontrarmos algum homem sagrado ou livro sagrado. A mudança acontecerá se permitirmos que esse lugar sagrado, templo sagrado, homem sagrado ou livro sagrado nos revele o Espírito de Deus está dentro de nós, e isso deve ser revelado dentro de nosso próprio ser, de modo que aceitemos isso como uma responsabilidade pessoal de procurar até encontrar, bater até que a porta nos seja aberta e possamos ouvir. Eu dentro de ti sou poderoso, eu no meio de ti sou Deus, eu dentro de ti serei exaltado na terra quando me conheceres dentro de ti, quando reconheceres que o Espírito de Deus habita em ti, quando perceberes que o Filho de Deus está oculto naquele túmulo que chamas de eu. A noite escura da alma. Saulo de Tarso, o filho pródigo, a mulher adúltera, o ladrão na cruz, quem são eles, senão você e eu? Eles representam o túmulo no qual o Cristo está enterrado. Eles representam a mortalidade da vida humana. Nesse momento, não faz diferença se somos um buscador sincero, como foi Saulo, a mulher pecadora ou o filho pródigo em busca de prazer. A referência ainda é sobre nós, nossa natureza humana, nosso lado mortal. E é nessa mesma mortalidade que está enterrado o Cristo, esse Filho de Deus que deve ser levantado, exaltado e conhecido. E quando esse Cristo é reconhecido, então o que acontece? Nós nos tornamos silenciosos. Fala, Senhor, o teu servo escuta. 1 Samuel 3:9. Eu ficarei quieto para poder ouvir a tua voz. Eu ficarei quieto para que esse Espírito em mim possa pronunciar tua voz. Esse Espírito não está flutuando no ar. Esse Espírito não está sentado em uma nuvem. Esse Espírito é que deve pronunciar sua voz e ele está dentro de nós. O reino de Deus está em nós. À medida que aprendemos, através de nossas meditações, a ficarmos em paz, sermos receptivos a isso que está dentro de nós, eventualmente nós também teremos uma experiência. Eu percebo, sem dúvida, que a grande maioria dos nossos alunos não aproveita a experiência quando ela chega. Talvez seja porque todos gostariam que ela viesse pacificamente, gentilmente, docemente e gradualmente, mas esse não é o modo como chegou à maioria daqueles que a experimentaram. Geralmente vem como uma experiência cegante. Muitas vezes é um período muito angustiante e perturbador. Para Paulo e para todo místico foi e tem sido uma experiência terrível. É chamada de noite escura da alma. E seria reconfortante se houvesse apenas uma dessas noites. Infelizmente, há muitas noites escuras que levam à experiência de ser cego, ser mortal, ou estando mortalmente ferido. Mas quando estamos impotentes e sem esperança, quando não há nenhum vestígio de força ou poder humano deixado em nós, ou mesmo sabedoria humana, quando chegamos a esse lugar do desconhecimento, quando não há possibilidade, por nossa própria capacidade humana, de nos ajudarmos a nós mesmos,
Nesse momento, a voz fala de dentro e diz: estou no meio de ti, e eu sou o teu Deus. Eu sou o teu pão, tua carne e teu vinho, as tuas águas. Eu sou a ressurreição, restaurando até os teus anos perdidos pelo gafanhoto. Eu sou sua vida eterna. A natureza e função do Cristo. Agora talvez possamos começar a perceber a natureza do Cristo. O Cristo não é um grande rei. O Cristo não é um general. O Cristo não conquista as nações militarmente ou politicamente. O Cristo conquista as nações através do seu espírito gentil, porque quando a alta turbulência termina, quando passa o período destrutivo, a noite escura da alma, isto é, dentro de nós, ele começa a revelar-se de maneiras humildes e gentis, levando-nos passo a passo das discordâncias e desarmonias da existência humana para a maior elevação da vida espiritual e graça espiritual. A primeira evidência do Cristo em nossa experiência é uma melhoria em nossos eventos humanos, nossa natureza, nossa disposição, nossa saúde e mesmo a quantidade de nosso suprimento, e certamente uma maior harmonia em nossas relações humanas. Esses são os primeiros sinais do Filho de Deus levantado em nós. Todas essas mudanças, no entanto, são apenas etapas, porque a revelação espiritual última reside nesta afirmação: meu reino não é deste mundo. João 18:36. Quando a harmonia foi restaurada, então começa a segunda etapa, a etapa final, em que somos elevados acima da harmonia física e mental, acima de todas as harmonias deste mundo, e começamos a perceber a natureza da graça espiritual. A função do Cristo é revelar-nos um reino espiritual muito maior do que um mundo humano bem governado, ou mesmo seres humanos que são gentis em vez de hostis uns com os outros. Aqui na Terra, um novo universo, um novo modo de vida é revelado a nós. Sempre o discípulo é instruído a não deixar este mundo, mas a permanecer nele. Está no mundo, mas não ser do mundo. Caminhamos através da vida comendo o mesmo tipo de comida, fazendo uso dos mesmos meios de transporte, operando os mesmos negócios ou nos envolvendo com as mesmas artes e ciências, mas com esta diferença. Agora nós não fazemos mais isso para viver, mas pela alegria da ação, pela alegria de ser. Tente agora fazer uma transição em sua compreensão sobre a natureza do Cristo. Possivelmente você está atrasando seu próprio progresso espiritual, pensando que esse Cristo tem a função de remover suas doenças corporais ou proporcionar-lhe uma renda maior, como uma promoção ou outra coisa de natureza humana. Às vezes, pensamos até que deveria resolver nossos problemas de trânsito ou outras coisas de natureza similar. Mas Deus não deve ser usado. O Cristo não deve ser usado. Não é algo para o qual possamos nos voltar na expectativa de que Ele fará algo por nós. Não, o Cristo é aquele em quem nós descansamos. Não é alguém que possa fazer algo por nossas vidas, mas sim alguém que é a nossa própria vida. Como seres humanos, tudo o que pensamos é sobre o que gostaríamos que nossa vida fosse, e nós apontamos nossos pensamentos para o Cristo com uma ideia pré-concebida do que gostaríamos que Ele fizesse por nós ou em nós. Mas a função real do Cristo é levar-nos a um ponto em que morremos, tornamo-nos completamente mortos para essa vida que estamos tentando glorificar, e só então o eu, o Espírito dentro de nós, pode ser exaltado, mas não para que possamos nos orgulhar e nos vangloriar, como quem diz:
Olha o que Deus está fazendo em mim. Não há Deus para fazer nada por mim ou por você. Deus é o ser infinito e Deus vive para Deus. Deus vive em si mesmo, manifestando como ser individual, mas nunca, nunca se afasta de sua própria vida. Renunciar à personalidade pessoal. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. O homem está aqui não para ser glorificado, mas sim para que Deus seja glorificado. E Deus é glorificado apenas no grau em que renunciamos a esse senso pessoal de vida e chegamos ao melhor da revelação dada por Paulo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo em mim. Gálatas 2:20. Nesse estado de consciência, há uma rendição da personalidade pessoal, uma rendição do desejo de que Deus faça algo por nós ou através de nós, uma rendição que deixa Deus viver a sua vida em nós. E então, não há mais espaço para a autoglória. Eu serei exaltado, não exaltarei você. Eu serei exaltado, Deus será exaltado. Deus será levantado e Deus viverá sua vida na terra, enquanto Deus vive sua vida no céu. Em outras palavras, o Espírito de Deus preencherá todo o espaço no céu acima, na terra e sob a terra. Precisamos apenas perceber e realizar que trata-se de Deus vivendo a vida de Deus e não Deus realizando algo para nós. Esta é a grande barreira. Todas as orações que querem que Deus faça algo por nós, para a nossa nação, para fazer algo contra nossos inimigos ou para nos fazer mais bem-sucedidos do que nossos concorrentes. Esta é a barreira. Deus é vida, e como não há vida senão Deus, devemos entregar nossa falsa sensação de vida até que Deus, Ele mesmo, torne-se a nossa própria vida. E então, deixemos Deus viver. Você vê por que os hebreus antigos não conseguiam entender a função do Messias? Eles esperavam que esse Messias saísse e destruísse alguém ou algo para eles. Deus não supera inimigos fora de nós, mas Ele supera os inimigos dentro de nós. E na realidade, os únicos inimigos que temos são aqueles dentro de nossa própria natureza, essa parte de nós que constitui nossa humanidade. A ideia de autopreservação à custa de todos é chamada de primeira lei da natureza e tornou-se uma característica dominante nos seres humanos. Essa é a pior parte de nossa natureza, a mais maléfica, e esse é o inimigo interior que deve ser superado. Eu não posso pedir a Deus que o vença dentro de você. Tenho que pedir a Deus que vença isso dentro de mim. E se tenho um vestígio de autopreservação, ou se eu tenho um traço de desejo por algo diferente do que eu também desejo para você, esse é o inimigo, o falso senso de si mesmo dentro de mim, que deve ser superado. Se existe Deus como o Pai e todos os homens como os filhos desse Pai, quão incoerente é invocar o auxílio de Deus contra outro. O segredo das antigas escolas de sabedoria era que o iniciado deveria ser treinado, instruído e iluminado até chegar à plena consciência de si mesmo como o Filho espiritual de Deus. Não há ensinamentos sobre usar esse poder para fazer algo por alguém ou para alguém. Era só o autodesenvolvimento, autorrealização, para trazer cada um a esse ponto onde o Filho de Deus poderia ser levantado do túmulo. Mas não se ensinava que o túmulo está em Jerusalém. O túmulo é a nossa própria individualidade humana,
a mente humana, a consciência humana, o falso senso de si mesmo. Essa é a tumba em que o Cristo está enterrado. O trabalho do iniciado é iluminação. Até que nossa própria cegueira e inadequação tenham sido removidas, nós não somos a luz do mundo. Mas se pudermos esquecer o mundo por um momento e nos concentrarmos em nossa própria autoiluminação, em breve descobriremos que, mesmo em pequena medida, a luz na qual nos tornamos já tem algum efeito sobre as nossas famílias. À medida que essa luz cresce e nos tornamos mais espiritualmente conscientes, ela toca a vida de amigos e vizinhos e, como vimos neste trabalho, começa a afetar as pessoas em todas as partes do globo, em todos os continentes. A consciência iluminada de apenas 1, 2 ou 10 pode fazer-se sentir em âmbito mundial. Em outras palavras, o menor grupo possível de pessoas espiritualmente iluminadas pode salvar este mundo inteiro da destruição. Mas, em contrapartida, como é inútil que qualquer pessoa, em sua cegueira, tente liderar alguém. Onde está o Espírito do Senhor, há paz, há harmonia, há justiça. Isso não significa que haja 10.000 pessoas. Significa que tem que haver o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor está aqui mesmo, onde estamos. De fato, o Espírito do Senhor está onde o Espírito do Senhor é percebido. E não há como limitar o Espírito do Senhor, uma vez que tiver sido liberado da consciência. Não continuou o Espírito do Senhor, quando revelado através do Mestre, a operar na consciência ao longo dos tempos? O número de anos não conseguiu parar a obra do Espírito do Senhor na consciência daqueles que se abriram para ele. Portanto, o primeiro passo para a sua e a minha iluminação é levantarmos individualmente este Filho de Deus em nós e, em certa medida, morrermos para a luta pela autopreservação. Como percebemos que a graça de Deus é uma graça universal, começamos a entender que não é a autopreservação que importa, porque essa é apenas uma lei da natureza humana. Essa natureza é o túmulo do Cristo. A verdadeira lei espiritual é estarmos dispostos a dedicar nossa vida para um amigo, para o próximo, para que mesmo o menor dos nossos irmãos possa ser levantado. É estarmos dispostos a deixar essa falsa sensação de vida humana desaparecer de nós, para que a vida de Cristo possa aparecer. E nessa vida de Cristo, servir a humanidade como Jesus tem servido por muitas gerações de pessoas, levando-as a uma consciência da natureza espiritual da vida. Isso não é usar Deus, isso não é usar a verdade. Isso é render o nosso senso pessoal de vida para que possamos ser usados, para que possamos ser uma transparência através da qual Deus possa tocar a vida de toda a humanidade com sua graça. Pelo propósito dessa busca por Deus, de iniciar o trabalho de iluminação, de estar no caminho espiritual, é por isso que podemos perder a nossa vida, render esse sentido pessoal da vida e então sermos vestidos com a imortalidade, sendo uma transparência através da qual a graça de Deus possa alcançar toda esta terra e superar o reino das mentes dos homens. Não é o reino dos governos dos homens que deve ser superado. Não é o reino de sua política, nem os seus exércitos que devem ser superados, mas é sim a mente e a iniquidade que devem ser vencidas. É o inimigo dentro de nossa própria casa, nossa casa mental, que deve ser superado. O Cristo é a lei da eliminação, trabalhando através do amor para vencer o inimigo dentro de nós mesmos. O Cristo destrói o inimigo interno.
Acompanhe o mestre por um momento na região selvagem onde ele foi tentado. Você verá que era o mal dentro de si mesmo que o estava tentando e que ele estava dizendo para o mal: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas 4:8. Não posso ser tentado, pois não estou aqui para glorificar a mim mesmo, mas que para que Deus seja glorificado. Se eu fizer um milagre para me glorificar, eu perderei o reino de Deus. Vai-te para trás. Então, com sua consciência liberada do sentido pessoal, da glorificação pessoal, da autopreservação, ele poderia avançar e cumprir seu ministério, porque não mais poderia ser tentado por algo externo a si mesmo. Ele venceu o mundo quando o inimigo dentro de seus portões foi vencido, e o inimigo dentro de seus portões era o senso de individualidade mortal que buscava preservar-se, ao invés de querer deixar-se morrer, a fim de que eu pudesse ser exaltado, que o Espírito de Deus nele pudesse ser a luz do mundo. Quando não havia mais nenhum sentido pessoal, quando o mestre não era mais ele vivendo sua própria vida, teve então a capacidade de curar os doentes, ressuscitar os mortos, perdoar o pecador, alimentar os famintos, porque então ele sabia que suas capacidades finitas não tinham importância alguma e nelas não devia confiar. Ele não tinha pequenas capacidades, nem grandes capacidades. Ele era a transparência para a capacidade divina, espiritual, infinita, total. O reino de Deus está dentro de você e de mim. E a função do Cristo é purificar-nos. Não devemos invocar o Cristo para fazer algo para outra pessoa, mas nós devemos perceber que o Cristo opera na consciência humana para dissipar o sentido pessoal, primeiro em nós, e então em nossos amigos, e depois em nossos inimigos. Rezemos pelo inimigo para que possamos ser filhos de Deus. Reze sua oração de modo a perceber que o reino de Deus é tão grande no nosso inimigo quanto em nosso amigo, esperando apenas esse reconhecimento para ser levantado do túmulo e ressuscitado para a vida eterna. Para entender corretamente a natureza do Cristo, devemos começar a perceber que não é saindo pelo mundo para destruir nossos inimigos que isso se realizará. Só é admitido em nossa consciência destruir os inimigos dentro de nós mesmos. Esses inimigos são constituídos por todas as fases do sentido pessoal do maior mal, a autopreservação, ao menor mal, que é acreditar que somos bons, filantrópicos, religiosos, espirituais ou morais, o que na verdade não somos e nem podemos ser, pois apenas a presença de Deus em nós é boa. Quando perdemos o nosso sentido de mal e depois perdemos nosso senso de bem, então somos uma clara transparência através da qual a graça de Deus pode brilhar sobre este mundo, sobre nossas próprias famílias e amigos primeiro, e gradualmente, à medida em que o círculo se alarga, abraçará o mundo inteiro. Eu te vejo no próximo capítulo e peço que você se inscreva, deixe seu like, ative o sino das notificações, comente aí abaixo e me dê esse estímulo para que eu continue esse trabalho. Tchau, tchau!